neste dia 7 de janeiro, a gente tem aí algumas questões para conversar, mas sobretudo em relação a uma nuvem que nos persegue no horizonte, e essa nuvem que traz algumas preocupações. Com a chegada do Trump ao poder, por mais que isso não ameace e não ameaça a soberania nacional brasileira, nós temos uma nuvem chamada redes sociais que começam, através disso, a mudar algumas coisas importantes e que podem nos trazer algumas preocupações. Eu quero começar colocando aqui o vídeo do Zuckerberg, porque eu acho que nós temos aqui algo a nos preocupar. Eu convido toda a comunidade a acompanhar esse vídeo. Eu vou ir parando para a gente fazer uma espécie de react e conversar sobre isso, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, a respeito do que tudo isso significa. Vamos lá. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Olha só, a primeira frase dele, ele diz que está na hora de voltar às raízes do Facebook, sobre liberdade de expressão no Facebook e no Instagram. Ô, Viaro, Oi. Para um minutinho. Eu estive numa coletiva de imprensa, a única vez, acho que Mark Zuckerberg veio para o Brasil, foi em 2008, eu estive lá. Ele fala exatamente desse jeito, igual do vídeo. Ele é uma figura muito bizarra, mas pode seguir. Vamos lá. Social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them. Acho que aqui começa a primeira questão já, Carlito. Eles vão retirar a checagem dos fatos. E esse fim da checagem dos fatos está casado, por exemplo, com uma outra notícia que diz que a Alemanha e Reino Unido acusam Elon Musk de disseminar mentiras e desinformação. Junto com isso, a Meta nomeou Dana White, chefe do UFC, que é amigo de décadas do Trump, o Trump que cede propriedades dele para eventos do UFC. O Dana White vai fazer parte do conselho de administração da Meta, do Zuckerberg. A gente está aí diante de algo que pode efetivamente contribuir, Carlito, com o bolsonarismo e também com as ditas esquerdas radicais, quintas colunas, que não fazem críticas ao governo Lula, mas sim ataques ao governo Lula. Essa nuvem de uma rede social que vai retirar a checagem e que vai aumentar essa suposta liberdade de expressão é um território pedregoso que nós vamos enfrentar a partir de agora, meu caro? Eu vou falar algo que vai ser meio surpreendente, viu, Viário? Por incrível que pareça. O que o Mark Zuckerberg está falando para mim não tem novidade nenhuma, porque o Facebook e o Instagram já são exatamente assim. Né? Lá eu tenho uma plataforma que eu desenvolvi agora, que tem alguns cursos chamados Contra Narrativa. E um dos cursos que a gente tem lá chama-se Fatos contra Fake. E em uma das aulas lá eu mostro, por exemplo, que como o Facebook é o espaço onde mais se tem informação falsa nas redes sociais. Eles não derrubam. Na aula eu lá mostro, inclusive, várias informações falsas em tempo real. Durante o momento que eu estava gravando a aula, eu decidi entrar no Facebook para mostrar. E tá lá. Né? É claro. Deixa eu mostrar aqui na minha tela, Pedro, que aí você tá com o link aí de anúncio, né? Deixa eu mostrar aqui na minha tela para as pessoas entenderem um pouco sobre o que é a Contranarrativa, que é uma plataforma que eu desenvolvi justamente para que a gente faça ali um material contrário à extrema-direita, né? Mais ou menos como o Brasil Paralelo fez, em tese, num passado
em tese não tão distante, né? Deixa eu só reabrir aqui o link que tá dando um problema. Mas enfim, o que acontece, Viaro? Você entra lá na rede social hoje, uma das aulas é essa aqui, ó. Você entra lá hoje no Facebook, tá isso aqui, ó. O Facebook é a rede social onde mais tem conteúdo falso na internet hoje. Já é assim. O Mark Zuckerberg não faz absolutamente nada para derrubar conteúdos do Facebook e do Instagram. Por que a extrema-direita é muito forte no Facebook? Por 2 motivos. O primeiro, não se tem essa filtragem lá. Então, para mim, o que o Mark Zuckerberg está falando aí, entra aqui e sai aqui, porque já é assim. Não é diferente. Isso é só... Ele só está agora falando o que a empresa já faz, que ela já é assim, né? E outro fator que vocês vão lembrar, que depois do caso de Charlottesville, Pedro Zambarda vai lembrar o que aconteceu na época de Charlottesville. Aqui é a plataforma, viu, Pedrão? Quem quiser assinar, tá aqui, ó. Tem 4 cursos lá, tem alguns livros disponíveis, é R$ 39,90 por mês e todo mês a gente atualiza com o curso lá. O Pedro vai colocar o link aí no chat, quem quiser assinar, ajuda o nosso trabalho. Vocês vão lembrar que lá em 2016, Pedro, aconteceu aquele fato lamentável em Charlottesville, né? Que teve lá aqueles movimentos neonazistas que acabou atropelando, o rapaz com o carro lá acabou atropelando algumas pessoas e tudo mais. A partir dali... Pode falar, Pedro. Se repetiu agora, inclusive, né? Agora, no começo do ano, teve um novo atropelamento. Mas segue, desculpa, vai lá. A partir dali, o que a esquerda fez, Viaro, na internet? A gente precisa deixar o Facebook, porque o Facebook permitiu que o encontro fosse marcado por lá, permitiu que se fizesse essa barbaridade, se permitiu isso, se permitiu aquilo. E na época eu já achava isso um erro. Por quê? Se a gente saísse do Facebook, não ia ter uma contranarrativa, aproveitando o nome aí da nossa plataforma. Então, o que eles falassem lá viraria verdade. Tanto que o público que está no Facebook hoje é o público mais velho. E foi o público, inclusive, que mais se bolsonarizou no Brasil. Por quê? Se o Pedro quiser dar um exemplo aí agora e quiser abrir o Facebook dele, ele vai rolar aí que vai aparecer na hora várias fake news. E que já estão lá daquele jeito. Eu acho que essa fala do Mark Zuckerberg é importante para o nosso campo entender por que a gente precisa se fortalecer. Por que a gente precisa fortalecer mídias independentes do campo da esquerda? Porque do outro lado eles têm o Trump, eles têm o Elon Musk, eles têm agora o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg, mesmo fazendo isso já no Facebook, há tempos, ele não vociferava isso. Publicamente ele dizia o oposto. Publicamente ele dizia que não, que o Facebook tinha políticas internas. O documentário Privacidade Hackeada, por exemplo, Pedro e Viaro, mostra exatamente isso, que ele está falando hoje que o Facebook fazia, mas que ele sempre negou. O que é que está mudando do Mark Zuckerberg, do documentário lá Privacidade Hackeada, do cara que prestou depoimento lá no Capitólio estadunidense, explicando das falcatruas do Facebook para cá, é que agora ele está falando, a gente vai fazer isso agora como uma política da empresa. Já era uma política da empresa. Porém, por causa do business dele, por causa do negócio dele, isso não era muito bem visto. O que me surpreende agora, sabe o que é, Pedro? Como é que a extrema-direita vai continuar vendendo a ideia de que o Mark Zuckerberg é um comunista? Porque eu quero saber como é que eles vão continuar vendendo essa tese de que o Mark Zuckerberg é comunista, que o Facebook e o Instagram são politicamente corretos, porque eles não são politicamente corretos em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver que durante o momento aí que o Pedro quiser mostrar o Facebook aí, vai ter um monte de mentira na aba principal do Facebook já. E não existe nada para controlar. Simplesmente eles ignoram. Eu até mostrei que foi engraçado, que as pessoas comentaram comigo, Pedro, que não acreditavam que era assim, não. Aí, durante a gravação do curso, que eu mostrei lá no grupo, né, para os meus seguidores lá do nosso grupo, do Clube de Membros, eu falei, eu tô gravando o curso aqui agora e vou mostrar para vocês, ó. Você entra aqui, ó. Na hora que você entra no Facebook, o que mais você vê é mentira aqui, ó. Em tempo real, durante a gravação, eu fui mostrando aqui o meu rolo ali do Twitter, mostrando algumas informações falsas que apareceriam ali no Twitter, não, no Facebook, e que o Facebook não faz nada para derrubar o Twitter também. Eu fui mostrando como é que o Twitter é fácil de viralizar conteúdo falso e explicando a diferença do porquê que algumas coisas viralizam no Twitter, ou no TikTok, perdão, e por que outras coisas não viralizam em outras redes sociais. E aí é isso. O que a gente tem de fazer agora, Viaro, é basicamente se organizar para fazer uma contranarrativa. Porque sempre foi assim. A diferença é que o Mark Zuckerberg não falava publicamente isso. Ele omitia, mas já era assim. Já era assim. E vou dizer de novo, deixa eles gritarem, falarem o que quiser. Quando chegar aqui no Brasil, as leis funcionam. O Elon Musk teve de se enquadrar na legislação brasileira. Ele gritou, ameaçou o Xandão lá da Casa do Chapéu, falou que fazia X, falou que fazia Y.
Mas na hora H, o que foi que ele fez, Pedro? Ele se enquadrou. E o Brasil é um mercado importante. O Brasil está sempre entre os 3 países no mundo que mais acessam a maioria dessas redes sociais. O que mantém o Facebook, Viário, são os anúncios feitos em Instagram, feitos no WhatsApp, feitos no próprio Facebook. O tal mercado digital, né, como os coaches brasileiros costumam citar, muitos deles, né, o mercado digital, que é um mercado bilionário, movimentam grandes frações aqui no Brasil. Se o Twitter, se o Facebook, por exemplo, a Meta, né, incluindo o Facebook, o WhatsApp e Instagram, forem bloqueados no Brasil, quantos milhões e bilhões o Mark Zuckerberg estará disposto a perder para manter essa suposta liberdade de expressão? Que já existe, gente. Já existe. No Facebook não tem filtro. O Pedro está aí de testemunha. O Pedro, que é um cara que eu vejo muito atuando no Facebook também. Não existe filtro. Você publica o que você quiser no Facebook.